Olá, galera! Meu nome é Bruna, sou professora de português e hoje vou estar com vocês fazendo uma revisão dos principais conteúdos que vocês viram até esse momento nas aulas durante o ano. A gente vai falar sobre definição, exemplos, tipos de sujeito e predicado. Para começar, a gente vai ver o sujeito. Bom, existem diversas definições de sujeito, mas a que eu coloquei para vocês e a que eu considero melhor é a definição do sujeito como elemento que concorda, que estabelece relação de concordância com um verbo. Né? Então, para identificar o sujeito de uma oração, o sujeito de uma estrutura sintática, a gente precisa sempre perceber qual é o termo que está concordando com o verbo. Ele costuma ser, inclusive, o núcleo de significado daquela oração ali, tá? Então, pensem aí. Os brasileiros estão em quarentena. Qual é o verbo? Estão. Qual é a palavra, né? Qual é a ideia que está concordando com esse verbo estão? Os brasileiros. Então, o meu sujeito é justamente os brasileiros. Mas não só isso, né? A gente tem uma língua múltipla, diversa, e que nem sempre o sujeito vai ser da mesma forma. Inclusive, a gente vai ter orações que nem vão ter sujeito. E é justamente isso que a gente vai ver nos próximos slides. Os tipos de sujeito que a gente pode identificar. O sujeito simples, como o nome já diz, né, ele é simples, ou seja, ele só é composto por um núcleo. Lembrando que o núcleo do sujeito é a palavra, é o termo mais importante de um sujeito. Então, aqui em Os Brasileiros Enfrentam uma Pandemia, a gente tem como sujeito os brasileiros, mas dessas duas palavras, a mais importante, a que tem maior significado, é brasileiros. Então, essa oração, a gente pode considerar que essa oração tem um sujeito simples, porque é composta apenas de um núcleo. Ah, Bruna, mas brasileiros é uma palavra que está no plural. A ideia que tem aí é uma ideia, né, de mais de uma pessoa. Beleza, mas a noção de simples e composto não se deve a isso, mas sim à quantidade de núcleos que a gente tem, tá? Então tomem cuidado com isso, não confunda. A população enfrenta uma crise econômica. A mesma coisa. Qual é a ideia, né? Qual é a palavra que está concordando com o verbo enfrenta? População. População, a população, núcleo, população. Ou seja, um núcleo, sujeito simples. Tá? Então, tem dois exemplos aqui de orações compostas por sujeito simples. Bem pro momento, né? Bem contextualizados. Já o sujeito composto, como o nome sugere, é aquele sujeito que está formado por mais de uma expressão, ou seja, mais de um núcleo, tá? Então, o Brasil e muitos outros países enfrentam uma pandemia. Quando eu tenho o verbo enfrentam, quais são os termos que estão concordando com esse verbo? O Brasil e muitos outros países. Mas dentro desse sujeito, o que a gente tem de mais importante mesmo é Brasil e países. Muitos, outros, os, e, são palavras dispensáveis aí, né? Então, como eu tenho aqui mais de um núcleo, Brasil e países, eu posso afirmar que esse sujeito é composto, beleza? O sujeito desinencial, mais uma vez, o nome já sugere, né? Desinencial tem a ver com desinência. E aí eu não sei se vocês lembram, mas desinência é a terminação das palavras. No caso do sujeito, a gente identifica o sujeito desinencial pela terminação, pela parte final dos verbos. Então vejam aí, precisamos ficar em casa. Eu não disse, eu não explicitei que nós precisamos ficar em casa. Mas quando eu uso o verbo precisamos, por essa terminação mos, eu já sei que necessariamente o meu sujeito é nós. Porque eu não posso falar eu precisamos, nem você precisamos, nem ele precisamos. Essa terminação ela é própria da primeira pessoa do plural. Então aqui eu tenho um caso de sujeito desinencial porque eu identifico pela terminação do verbo qual é o meu sujeito, beleza? O sujeito indeterminado é aquele que não está bem definido. A gente tem um verbo, tem alguém, né? Tem algo ou alguém que se relaciona a esse verbo, mas a gente não explicita, não define quem seria esse algo ou esse alguém. Isso vai acontecer de duas formas. Ou o verbo aparece na terceira pessoa do plural, ou o verbo aparece na terceira pessoa do singular, junto da partícula ser, que a gente chama de índice de determinação do sujeito.
Um exemplo com a terceira pessoa do plural. Tomaram decisões sobre a saúde dos brasileiros. Eu estou dizendo que tomaram decisões sobre a saúde dos brasileiros. Eu tenho um verbo em terceira pessoa do plural. Eu não sei quem tomou essas decisões. Então, por isso, é um sujeito indeterminado. Precisa-se de medidas imediatas. Eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular, o índice de determinação do sujeito, ou seja, eu tenho um sujeito indeterminado. Porque existe um verbo, mas eu não sei quem é que precisa, né? Tá no ar aí. Isso seria a indeterminação do sujeito, ok? Esses dois casos, essas duas marcas linguísticas vão trazer pra gente a marcação de sujeito indeterminado. E por fim, como eu falei que existiam, né, as orações sem sujeito. Coloquei aqui 3 casos em que a gente consegue identificar que a oração não tem sujeito. Primeiro é quando o verbo indica um fenômeno da natureza, como chover, anoitecer, ventar. Não existe alguém, né, que executa ou que sofre essas ações de chover, ventar, anoitecer. Então, a gente acaba tendo orações sem sujeito. Choveu muito ontem, não tem sujeito porque o verbo é chover, que expressa um fenômeno natural. Lembrando em que todos os casos de oração sem sujeito, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular, independentemente de quais são as outras palavras que vêm na oração, tá bem? Bom, outro caso de oração sem sujeito é quando os verbos haver, fazer e ir indicam tempo decorrido, ou seja, tempo passado. Há dias que não saio de casa. Apesar daqui ser dias, né, no plural, como eu falei para vocês, esse a ele fica no singular porque ele não deve concordar com dias, porque dias não é o meu sujeito. Essa é justamente uma oração sem sujeito. Como que eu sei que é uma oração sem sujeito? Porque o verbo haver está a expressão num tempo passado, um tempo decorrido. Eu poderia perfeitamente, inclusive, substituir esse a pelo verbo fazer, né? Faz dias que não saio de casa. E por fim, mais uma vez o verbo haver, só que indicando com sentido, né, de existir ou de ocorrer, acontecer. Então, quando eu digo haverá muitas consequências dessa situação, eu não tenho um sujeito. Consequências aqui não é o sujeito dessa oração. Por isso, o verbo haverá mantém-se no singular. Por que isso acontece? Porque é um caso de oração sem sujeito. E nas orações sem sujeito, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Por que esse é um caso de oração sem sujeito? Porque o verbo haver está com o sentido aqui de existir, ocorrer, né? Eu poderia substituí-lo por acontecerão, existirão muitas consequências desta situação, ok? Bom, depois a gente vai pensar na predicação verbal, antes de falar sobre os predicados. Porque quando a gente entrar na classificação de predicado, vocês vão perceber que precisam conhecer os verbos, precisam conhecer o funcionamento dos verbos para classificar cada tipo de predicado. Então vamos lembrar isso aqui rapidinho. O que é a predicação verbal, que também é chamada de transitividade verbal? Essa parte da gramática estuda justamente como os verbos funcionam, como eles se comportam dentro da nossa língua e dentro dos nossos usos. Bom, o verbo de ligação é aquele que não vai exprimir ações. Ele vai, na verdade, como o próprio nome já sugere, fazer pontes, né? Estabelecer ligações entre um nome e um outro termo. Normalmente, ele é muito usado quando eu tenho uma ligação entre um sujeito e um predicativo do sujeito. Não sei se vocês lembram, mas relembrando, o predicativo do sujeito é um termo que se refere ao sujeito e ele vem no predicado, ok? O que é o predicado? O predicado é tudo que se tem numa oração quando eu tiro o sujeito. Então, o predicativo do sujeito é uma informação que aparece no predicado, ou seja, fora do sujeito, mas que faz referência ao sujeito. Então, aqui, os brasileiros estão preocupados, o meu sujeito é os brasileiros e o meu predicado, que é o que sobra, estão preocupados. Eu tenho um verbo de ligação porque estar não expressa uma ação. Estar aqui, na verdade, está simplesmente ligando o meu sujeito brasileiros ao meu predicativo do sujeito, que é preocupados. Eu tenho aqui uma informação que aparece no predicado, mas que caracteriza, né, que se refere aos brasileiros, beleza? A
outra classificação que os verbos podem receber, além de ser um verbo de ligação, é um verbo significativo. O que é um verbo significativo? O verbo significativo é um verbo que indica uma ação, indica um fenômeno da natureza, indica um desejo, uma atividade mental. São verbos que têm uma carga semântica, né, um sentido mais forte, que normalmente eu posso até transformar mesmo numa execução. Então, quando eu tenho um verbo significativo, a gente vai ter diferentes classificações, porque diferentemente do verbo de ligação que se comporta de maneira semelhante em todas as vezes que é usado, e ele vai ser classificado simplesmente como verbo de ligação, o verbo significativo ele pode ter diferentes comportamentos. E aí, de acordo, né, com o uso de cada um desses verbos, a gente traz as classificações. Então, aqueles verbos significativos, ou seja, que têm um valor semântico forte, né, que podem expressar uma ação, um fenômeno natural, um desejo, enfim, mas não precisam de um complemento, eles têm sentido completo, são classificados como intransitivos, ou seja, eles não têm transitividade, né? Em breve, esta fase acabará. Qual é o verbo aqui? O verbo acabar. Quando eu falo, a aula acabou, ou essa fase acabou, acabou. Você não precisa de mais nada para que esse verbo faça sentido. Acabar é acabar. Então, o verbo acabar é um exemplo de verbo intransitivo. Ok? Agora, os verbos transitivos são aqueles que sim, necessitam de complemento para que eles tenham um sentido completo. E aí, quando eu falo de verbos transitivos, eu posso ter verbos transitivos diretos, tá? Essa abreviação aqui, VTD, é o mesmo que verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? É um verbo que necessita de um complemento para fazer sentido, mas essa transitividade, esse complemento, está diretamente ligada ao verbo. Então, por exemplo, desejamos saúde para todos. Verbo, desejamos. Quem deseja, deseja algo, alguma coisa. O que eu desejo? Saúde. Então, eu tenho um complemento para o verbo desejamos, que está diretamente ligado a esse verbo. Não há nada entre o verbo e o seu complemento. Então, por isso eu falo que o verbo desejar, nesse caso, é um verbo transitivo direto, porque ele requer complemento sem nenhuma preposição entre ele e o seu complemento. Agora, o verbo transitivo indireto, que eu coloquei aqui como verbo VTI, né, são aqueles que necessitam de preposição para se ligar ao seu complemento. Então, eles não têm sentido completo, eles são transitivos porque eles necessitam de uma complementação, mas transitivos indiretos porque essa complementação deve vir sempre junto de uma preposição, tá? Que são aquelas palavrinhas, né? A, ante, após, até, com, contra e aquela lista que vocês já devem conhecer. Então, precisamos de cuidados com os idosos. O verbo aqui é precisamos. Quem precisa, precisa de algo, de alguém, de alguma coisa. Então, quando eu falo que precisamos de cuidados, eu tenho um complemento do verbo precisar, né? Se eu só falo para vocês assim, gente, precisamos. Vocês vão falar, ué, Bruna, precisamos de quê? Né? Isso não está claro. Esse verbo, de fato, precisa de algo para que ele tenha sentido. Mas esse algo vem acompanhado da preposição, porque quem precisa, precisa de algo. Nesse caso, de cuidados, ok? Então, o verbo precisamos é transitivo indireto porque ele necessita de um complemento juntamente de uma preposição. E a gente tem também os verbos transitivos diretos e indiretos, que são aqueles que têm dupla transitividade. Eles necessitam, portanto, de dois complementos. Um sem preposição e um com preposição. Por exemplo, o rapaz entregou o pedido ao morador. Quem entrega, entrega algo a alguém. Se eu só falo para vocês, o rapaz entregou, isso não vai fazer sentido. Vocês vão me perguntar, entregou o quê? Né? Esse verbo precisa de um complemento. E provavelmente vão perguntar também. Se eu falo, o rapaz entregou a blusa. Tá, a quem? Então, esse verbo ele precisa de dois complementos. Um sem preposição e um com preposição. Então, aqui, entregou o pedido. O pedido é o complemento que vem ligado diretamente ao verbo, sem preposição. E ao morador é o complemento que vem a preposição a, né, mas o artigo o é o complemento que vem ligado ao verbo por meio de preposição. Então, por isso, o verbo entregar aqui está funcionando como um transitivo direto e indireto. E aí, né, a partir disso, agora que a gente já sabe que a nossa língua está composta
por verbos significativos, verbos que expressam ações, fenômenos naturais, desejos, e verbos de ligação, que são verbos com uma carga semântica menor, que servem mais para estabelecer links, né, elos. A gente consegue identificar os tipos de predicado, tá? Primeiramente, o que é o predicado? Já vimos anteriormente, né? Falei aí alguns minutinhos atrás que o predicado é o que sobra de uma oração depois que a gente retira o sujeito. Então, nesse caso, os brasileiros estão em quarentena. Como a gente viu anteriormente, os brasileiros é o sujeito dessa frase, estão em quarentena é o que sobra, portanto, estão em quarentena é o meu predicado. O predicado nominal, e aí agora já entrando nas classificações do predicado, é aquele cujo núcleo, como o próprio nome já sugere, né, nominal é um nome. Portanto, o núcleo vai ser um substantivo, um adjetivo e não um verbo, tá? O verbo que aparece nesses casos vai ser sempre um verbo de ligação. E aí por isso que eu falei para vocês que o verbo de ligação, ele tem uma carga semântica mais fraca, né? É como se ele não tivesse tanto significado ali. Ele está mais para fazer a ligação entre as palavras. E aí, o que vai funcionar como núcleo é justamente o que a gente viu, que é chamado de predicativo do sujeito, né? Que é uma informação importante dada sobre o sujeito, mas que aparece lá no predicado. Então, os brasileiros estão preocupados, o meu predicado é estão preocupados. O que é mais importante aqui, né? O que tem mais relevância, mais significado? O verbo estão ou o adjetivo preocupados? O adjetivo preocupados, por isso que ele é o núcleo e essa frase, né, vai ser caracterizada como uma frase cujo predicado é nominal, beleza? No predicado verbal, e aí é só a gente fazer a associação, né, pelo nome, verbal, o núcleo é um verbo. E aí, para o verbo ser núcleo, necessariamente eu preciso ter um verbo significativo, que são aqueles verbos com uma carga semântica mais forte, né, aqueles verbos que vão expressar as ações, os fenômenos naturais, os desejos. Então, em breve esta fase acabará. O verbo acabar, ele é considerado um verbo significativo, como a gente até viu em slides anteriores, né? Então, nesse caso, o núcleo desse predicado, que seria, qual é o predicado dessa frase, né? Em breve acabará, já que o meu sujeito é esta fase. Se o predicado é o que sobra quando eu retiro o sujeito, em breve e acabará configuram o predicado. Em breve é uma informação acessória, né? É uma noção de tempo aí que não é tão relevante. A informação mais importante que eu tenho aqui está justamente no verbo acabará, por isso que ele é um núcleo e aí eu vou ter um predicado verbal, porque o núcleo é um verbo significativo. E para finalizar, o predicado verbo nominal. Mais uma vez, gente, português é maravilhoso, muito fácil. Você olha para o nome e você já sabe o que é, né? Predicado verbo nominal. Tem dois núcleos, um verbo e um nome. O verbo vai ter que ser significativo e o nome vai ser justamente o predicativo do sujeito. Então, os brasileiros agem esperançosos. Sujeito, os brasileiros. Nesse predicado, eu tenho duas informações importantes, né? As duas informações são igualmente relevantes, então eu tenho dois núcleos. O verbo agir, que é um verbo significativo, e esperançosos, que é o predicativo do sujeito, os brasileiros. Então eu tenho um adjetivo, né? Um nome e um verbo significativo como núcleos, por isso que essa frase vai ter um predicado verbo nominal, ok? Gente, é isso. Espero que tenha ajudado. Se precisarem de qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês pelas redes sociais. A gente vai se falando. Boa sorte aí nos estudos. Beijo!